Olá, gente, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, tá certo? Vejam só, nós estamos, na nossa última aula, nós conhecemos, na verdade, algumas equações do segundo grau, né? Que são as equações incompletas. E a partir disso, a gente vai dar início à equação do segundo grau completa, que é a equação que a gente trabalha com a raiz de Bhaskara, certo? Bhaskara é uma equação muito conhecida, não é isso? Então, vejam só. Aqui eu coloquei, né, dois exemplos de formato diferente de equação do segundo grau incompleta. E aqui eu coloquei completa. Por quê? Se a gente observar na equação, quando eu apresentei para vocês as equações do segundo grau, equações do segundo grau a gente tem quando ela é dada nesse formato. Quando eu tenho AB ao quadrado mais AB, desculpa, gente, AB mais algum número, vou colocar aqui C, certo? Igual a zero. Então, o que significa? Essas letrinhas, elas não têm importância, tá certo? Não importa que letra seja, se é letra A, se é letra B, se é letra C, né? Eu poderia chamar aqui de X também, certo? Não tem problema quanto a isso. Então, vejam só. Eu tenho algum número vezes uma incógnita ao quadrado, mais algum número vezes a incógnita, mais algum número igual a zero. Então, isso seria um formato de uma equação do segundo grau completa, certo? Então, eu coloquei aqui uma própria equação do segundo grau com valores. Então, eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Aí você vai dizer, professora, mas você disse que era mais. Tanto faz se é mais ou se é menos, tá certo? Também é considerada a equação de segundo grau quando a gente tem coeficientes negativos, coeficientes e termos negativos. Então, o que faz ela ser completa é isso, porque nós temos os termos A, B e C igual a zero. Então, aqui eu coloquei para vocês a famosa fórmula de Bhaskara, certo? Que é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Para dar início à resolução de uma equação de segundo grau, nós precisamos destacar os coeficientes dessa equação aqui, certo? Na verdade, a gente não precisa nem anotar, mas para a gente tentar garantir não errar, é bom a gente separar direitinho os coeficientes para depois a gente jogar nas fórmulas, para então a gente trabalhar a equação. Então, se eu tenho essa equação do segundo grau aqui, quem é o meu coeficiente A, quem é o meu coeficiente B e quem é o meu coeficiente C, certo? O coeficiente, gente, vai ser o número, tá? Que tá aqui, os valores numéricos que estão aqui, na verdade. Então, eu tenho x ao quadrado. Não mostra, mas eu sei que existe um 1 aqui na frente. Então, o coeficiente A vai ser 1. Coeficiente B, quem vai ser? Eu tenho 6x, o coeficiente vai ser 6. E o coeficiente C é o próprio 5. Já destaquei os coeficientes. Se vocês observarem, aqui eu coloquei a fórmula de Bhaskara completa, mas a gente pode trabalhar também dessa forma aqui. Fica até um pouco mais fácil para vocês. O que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei a fórmula de delta, tá? A fórmula de delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é justamente isso que tá aqui. E depois a gente tem a fórmula de x, que a gente vai ter o restante que ficou faltando aqui. Na verdade, gente, é uma fórmula só, sendo que nesse caso aqui ela é dividida em duas partes. Então, digamos que a aglomeração de números fica um pouco menor e daí fica mais fácil a gente solucionar os valores. Então, vejam só. Esse exemplo que eu coloquei aqui, dessa equação, é baseada nessa equação aqui, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. E agora a gente vai ao que de fato importa, a equação do segundo grau, a solução.
Então, eu vou trabalhar com a fórmula de delta, né? Vou descobrir logo quem é delta, depois eu lanço na fórmula e daí fica fácil de encontrar o conjunto de solução dessa equação, ou seja, encontrar as raízes dessa solução, dessa equação. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, quem é b? B vai ser 6. 6 ao quadrado, certo? Porque esse b está ao quadrado. Eu coloquei aqui, ó. Menos 6 ao quadrado, ok? Aqui, menos 4, que já tem na própria fórmula, certo? Menos 4 vezes, quem é A? Vai ser 1. Quem é B? Vai ser 5. Quem é C? Desculpa, gente. Quem é C vai ser 5. Eu esqueci de colocar aqui que esse B é negativo, né? Menos 6. Então, esse 6, ele é negativo. Então, mais uma vez. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. B é menos 6 elevado ao quadrado, tá? Da fórmula. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5, ok? Menos 6 ao quadrado, 36, ó. Potenciação, tá? Isso aqui é a potenciação que a gente aprende lá nas séries anteriores. Então, menos b ao quadrado, aliás, menos 6 ao quadrado é igual a 36. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. Tá aqui. 36 menos 20, 16. Descobri quem é o valor de delta. Quando eu descubro quem é delta, fica fácil jogar aqui na fórmula reduzida, não é isso? Dessa equação, e descobrir quem é o valor de x, o conjunto de solução. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Se vocês observarem, o que eu tenho aqui dentro é justamente o que eu tenho aqui, ó. Vocês percebem? Pronto. Então, a gente substitui tudo isso aqui simplesmente pelo valor de delta que a gente encontrou, certo? X é igual a menos da fórmula. O nosso termo aqui é menos 6, então vem pra cá também. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que no caso foi 16, que a gente encontrou aqui em cima, certo? Tudo isso sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 1, porque A tem um valor de 1. X é igual a, aqui, ó, menos vezes menos dá mais, que dá 6, mais ou menos raiz quadrada de 16 vai dar 4. Lembrando que a nossa raiz, tanto faz ela ser exata como não, tá? A fórmula de resolução vai ser sempre a mesma. Tudo isso dividido por 2, porque 2 vezes 1 é igual a 2. E agora sim, eu vou identificar o meu conjunto de solução, as minhas raízes. Eu tenho tudo isso aqui, tá? Quando eu coloco mais ou menos aqui, é porque uma das raízes, o meu x', por exemplo, vai ser esse valor positivo, o meu x duas linhas vai ser o meu valor negativo, dividido por 2. Então, x uma linha, vem pra cá, né? Eu tenho 6 mais 4, dividido por 2, ok? 6 mais 4 dá 10, dividido por 2, que é igual a 5. Encontrei a minha primeira raiz. Da mesma forma aqui, sendo que agora vai ser com o negativo, né? X duas linhas é igual a 6 menos 4 dividido por 2. 6 menos 4 dá 2, dividido por 2, né? A gente repete aqui, que é igual a 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. Então, o meu conjunto de solução é 5 e 1, ok? Então, isso, gente, é a explicação da nossa equação do segundo grau, onde vocês vão precisar compreender. Isso daqui vocês vão levar para a vida, gente. E a partir de agora, a gente pode precisar a qualquer momento dessa equação. Então, é bom, certo? É bom que vocês assistam esse vídeo quantas vezes for necessário. Se caso a dúvida persistir, vocês podem me chamar no privado, vocês podem perguntar, que eu esclareço para vocês. Assim como no livro didático, vocês também têm o auxílio desse conteúdo explicadinho lá, certo? O que não vale é vocês deixarem de fazer isso aqui. Vai ficar uma atividade referente a essa equação completa, onde vocês vão precisar trabalhar. Fica a critério se vocês querem usar essa fórmula completa aqui, ou vocês querem utilizar ela na forma dividida, certo? Então, é isso, a nossa aula de hoje. Tentem fazer a atividade, não deixem para lá. Façam tudo com calma, façam direitinho, pergunte, tire dúvida, não fique com dúvida, tá? Não tenham vergonha, eu estarei disponível. E é isso.
Um cheiro para vocês e até mais.